Muito bem, estamos hoje então chegando na quarta-feira no seu celular, bicho. Carrossel do Brasileirão tá acabando, hein? Falta uma semana e 3 dias contando com o vídeo de hoje pra gente destrinchar todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e você saber a nossa opinião, nosso prognóstico para cada um deles. Estamos chegando mais uma vez hoje, vamos pro futebol paranaense. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe com a galera, ative o sininho para receber as nossas notificações. A gente vai hoje então para o futebol paranaense e vamos falar da grande sensação do futebol paranaense dos últimos anos, o Atlético, o Furacão, o Atlético Paranaense, o Clube Atlético Paranaense. Como vem o Furacão para o brasileiro deste ano? Já ganhou Copa do Brasil, já ganhou Copa Sul-Americana, tem uma boa estrutura, muito bem dirigido e tem se reforçado então para tentar mais uma boa temporada no futebol brasileiro. Está na Libertadores mais uma vez, tem boas expectativas para um outro grande campeonato brasileiro e quem sabe ainda dá para beliscar mais uma vez a Copa do Brasil. O Atlético tem uma estrutura bastante interessante que vem sendo montada há anos para se tornar um dos grandes, maiores clubes do futebol nacional. Entrar naquele grupo do G12 lá, fazer virar G13, essa é a grande expectativa e o grande como é que fala? Foco do Atlético, né? Para ele se tornar entre esses grandes clubes aí que sempre estão no top de linha do futebol nacional. E a gente vai falar um pouco sobre eles então, quem chegou, quem saiu, quem tá bem, quem não tá, para o Campeonato Brasileiro 2020. Jefferson, sua expectativa inicial aí para o Furacão, o Clube Atlético Paranaense. Como eu disse ontem, que é hoje, pode ser amanhã também, dependendo de quando vocês estiverem assistindo, o Atlético para mim é um dos 5 times que tem condições de disputar e conquistar o Campeonato Brasileiro desse ano, colhendo frutos de coisas que começaram lá em 2001, mudanças que aconteceram, tantas transformações que passaram e sempre uma administração um pouco melhor, um pouco mais organizada. Então, para mim, o Atlético vem muito forte. Não tão forte, o time não é tão forte quanto do ano passado, mas ainda assim a estrutura favorece. Você jogar com uma estrutura boa, com tranquilidade, sem muitas cobranças, geralmente dá mais frutos do que com cobrança. É isso aí, você vai ficar com um videozinho do Iago Delboni, nosso companheiro aqui de canal. Ele vai passar também para vocês algumas informações, a expectativa dele, o prognóstico dele para o Clube Atlético Paranaense, o Furacão. E já já a gente volta para continuar então a nossa análise sobre o Atlético Paranaense, que esse ano tem o Coritiba na Série A como seu grande rival. E a gente vai falar então sobre Dorival Júnior e companhia. O Furacão é assunto hoje aqui no Carrossel do Brasileirão e você vem com a gente até daqui a pouquinho. Muito bem, meus amigos do Humor Futebol em uma Dose, continuamos no Carrossel do Brasileirão. Agora é a hora e vez de falarmos do Clube Atlético Paranaense. A equipe do Atlético está vivendo um momento muito mais glorioso que o Coritiba, né? O vídeo do Coritiba, se não foi, será enviado, tal, você vai ver o Coritiba, mas para a gente fazer essa comparação, não é muito difícil de imaginar que a situação do Atlético está muito mais saudável financeiramente do que a equipe do Coritiba. O Atlético, campeão da Copa do Brasil, já não joga a primeira fase da Copa do Brasil, só vai jogar a parte da fase das oitavas de final, né, com sorteio, então tudo mais. O Atlético está tranquilo na Copa do Brasil. Só que o Atlético, uma ponto de atenção para os torcedores atleticanos, que o Atlético vem desfigurado. Se a gente pensar no ano passado, eu até anotei aqui, o Atlético perdeu muitos jogadores. Robson Bambu, Léo Pereira, Marco Ruben, Madison, Bruno Guimarães, Rony, Renan Lodge, Marcelo Cirino, Camacho, Pedro Henrique, que foi e voltou, Thiago Nunes. Só nessa brincadeira aqui de cabeça foram 11 jogadores. Então o Atlético precisou se reforçar, precisou se remodelar. O Madison era emprestado, tudo bem, jogou bem no Atlético. O Cirino já não queria renovar, tudo bem, foi para a China e tá lá. E o Atlético trouxe alguns jogadores, né, num nível que não é daquele nível que o torcedor esperava. O Walter, que era um
bom jogador, voltou e já emagreceu 20 quilos, então tem a esperança de gols do Atlético. O Walter, Marquinhos Gabriel, né? Deixa eu pegar até um travesseiro aqui, Marquinhos Gabriel, né? Não dá. Canezinho, Carlos Eduardo, que jogou no Palmeiras, Felipe Aguilar, zagueiro do Santos, Pedro Henrique, lembra que eu falei que foi e voltou? Então, ele que voltou do Corinthians, o Richard, que veio do Corinthians, o Jaime Alvarado, que veio da Colômbia, que ninguém sabe, ninguém viu, e o Giovânio, eu vou pegar de novo o travesseiro. É outro soninho também, né? Então, é preocupante, os reforços do Atlético não vêm à altura. Pode ser que eu queime a língua de maneira fenomenal, mas tudo bem. Mas, por enquanto, Marquinhos Gabriel e o nosso glorioso Giovânio ficam naquela categoria soninho, precisam responder mais do que o normal. O Atlético trouxe o Dorival Júnior como treinador, e tá aí um grande pulo do gato do Atlético. O Dorival Júnior é muito chegado a utilizar a base, e o Atlético tá utilizando muito mais a base. Renan Lodge veio da base, Bruno Guimarães veio da base, um atacante que o Atlético agora tá jogando bastante, que é o Bissoli, Guilherme Bissoli, que veio de São Paulo, ficou na base do Atlético e subiu no Atlético, então é um bom valor. Atenção, olho nesse Bruno Leite, que o Atlético reformou o contrato há poucos dias, né? A gente tá gravando na sexta-feira, então há poucos dias ele foi contratado, ele foi promovido e o contrato reformado, então o Atlético bota muita força nele. O Mingote, que é o atacante também, bom ter olho, e o Léo Gomes também veio da base, e são bons valores que o Atlético cultiva na base, e o Dorival Júnior gosta de lançar jogadores de base. O que envolve no Atlético também, além de tudo isso, é aquela história de contas equilibradas contra a contratações no mesmo nível e a cobrança da Arena da Baixada. O Atlético, as contas estão equilibradas, né? O balanço do Atlético revela isso, só que tem aquela situação da Arena da Baixada de reforma da Copa do Mundo, aquele conselho tripartite envolvendo o Atlético Paranaense, governo estadual e prefeitura. Teve uma briga, teve um quebra-pau, paga um terço, não paga um terço, paga um terço até o período do orçamento inicial, o Atlético quer que arque o terço total, e aí entrou até na justiça, e por enquanto o Atlético teve ganho de causa, então a prefeitura e o governo do estado vão fazer essa questão completa desse um terço, pelo menos é o que determina, né? Vamos falar de futebol. Campanha do Atlético na Libertadores, dois jogos, uma derrota para o Colo-Colo e uma vitória para o Peñarol. No grupo tem o Jorge Wilson. Na minha opinião, o Atlético vai longe na Libertadores, longe assim, vai passar das oitavas, vai até as quartas de final, vai fazer uma gracinha lá. No Paranaense, o Atlético tirou Londrina, fez 5-0 no segundo jogo, utilizou a piazada na fase da primeira fase, e na segunda fase utilizando os titulares para dar ritmo de jogo. 1-1 no primeiro jogo, 5-0 no Londrina no segundo jogo, e vai encarar o UFC Cascavel. O nome não é muito volumoso, mas a Cascavel é um time perigosíssimo, é um time que ficou em segundo na classificação, o Atlético ficou em terceiro, então vai ser um jogo bom. E o meu palpite no Brasileirão o Atlético Paranaense vai fazer um campeonato tranquilo. Não vai ser campeonato para brigar lá em cima, vai ser aquela briga absurda, e também não vai lutar para não cair. 7º, 8º, 9º, na primeira fase da tabela, entre os 10 primeiros o Atlético fica. Tá bom? Então, essa aí foi o vídeo do Atlético Paranaense, o Iago Delboni, para o Humor, Futebol e uma Dose. Atlético, conhecemos teu valor e a camisa rubro-negra. Muito bem, esse foi o Iago Delboni com as informações do Furacão, do Clube Atlético Paranaense, e a gente volta aqui então para fazer a nossa análise de tudo o que está acontecendo com o Furacão na temporada 2020. O Atlético Paranaense tem uma grande expectativa novamente de uma ótima temporada. O ano passado foi muito bem, conquistando Copa do Brasil, chegando no G6. O Furacão vem nos últimos anos dando muito trabalho para os seus adversários, vem deixando o Paraná e o Coritiba para trás.
há muito tempo já o Furacão vem se tornando uma grande força do nosso futebol. Ainda precisa galgar ainda mais alguns degraus aí, subir mais alguns degraus para chegar no tão sonhado G12, G13, que é a expectativa de toda a torcida, toda a diretoria do Furacão daqui para frente. O Atlético tem uma estrutura muito legal, muito interessante para isso. Busca busca com todas as forças realmente entrar nesse clã do futebol nacional, e eu acho que está num caminho muito certo, muito bacana. Tem sempre, toma boas decisões, não tem problemas muito discrepantes assim no quesito interno, diretoria, financeiro, estrutura de treinamento, campo e tudo. O Atlético está bem evoluído, mais evoluído do que muito clube que já está no G12 há muito tempo e não possui sequer um CT de treinamento. O Atlético está trabalhando cada vez mais forte nesse sentido. Estruturar bastante o lado externo para melhorar cada vez mais dentro de campo, e é o que vem acontecendo. O Thiago Nunes fez um ótimo trabalho lá quando passou pelo Furacão, com 2 títulos expressivos, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Foi embora, como muitas outras peças também saíram, mas a expectativa sempre permanece, persiste pelo trabalho que desenvolve a diretoria do Atlético, e acredito que esse ano não será diferente. O Atlético vai ser um time muito, mas muito difícil de ser vencido na sua casa, como já vem sendo nos últimos anos, e tem melhorado bastante o seu desempenho fora de Curitiba. Tem melhorado bastante o seu desempenho fora da sua arena, e o que está empolgando cada vez mais os torcedores. O Atlético está na semifinal do Campeonato Paranaense, como disse bem o Iago, vai enfrentar o Cascavel. A gente está gravando antes dos jogos acontecerem. E o Cianorte enfrenta o Curitiba. Vamos ver quem chega na final. Podemos ter um Atletiba na final. O Atlético eliminou o Londrina, o Curitiba eliminou o Paraná. Então é isso aí, esse é o Furacão de Dorival Júnior, e recentemente acertado com o Geovânio. A gente já vai falar das chegadas, das saídas, mas as 3 chegadas mais recentes no Atlético, como bem lembrou o Iago, são Geovânio, Pedro Henrique e Richard. Pedro Henrique voltando ao Atlético, ficou lá por empréstimo com o Thiago Nunes, voltou ao Corinthians a pedido do Thiago Nunes, e aí o Atlético foi e comprou o zagueiro, e o Richard vai por empréstimo de 1 ano também lá pro Atlético. Além do Geovânio, que chega para novamente trabalhar com o Dorival Júnior. Então temos lá alguns nomes bastante interessantes. Temos o goleiro Santos, que permanece, goleiro de seleção. Thiago Heleno permanece na zaga. O Robson Bambu foi embora, o Léo Pereira foi embora, mas chegou o Felipe Aguilar do Santos. Temos lá o Marquinhos Gabriel, acho que é o único que destoa por enquanto, mas volta também, quem sabe na mão do Dorival Júnior possa voltar a jogar bem. E o Geovânio, além do Guilherme Bissoli, citou bem o Iago aí, é um centroavante que subiu da base, subiu muito bem, já fez gol em Libertadores e tudo. É um menino promissor da base do Atlético, que trabalha muito bem também os seus garotos, colocando esses garotos para pegarem cancha no Campeonato Paranaense, trabalhando eles no time de aspirantes, e aí sim promovem os meninos para o time titular, e eles dão conta do recado, respondem muito bem a esse trabalho dentro do Atlético. E eu gostaria de saber então de você, Jefferson, o que você pensa a princípio sobre a estrutura e o trabalho que faz o Atlético Paranaense nos últimos anos lá no estado do Paraná. Acho um trabalho muito bem feito. Todo trabalho tem a sua dificuldade, mas trabalho muito bem feito, colhendo seus frutos com calma, com paciência, sem queimar etapas e queimar largadas da vida. E não há como dizer, o próximo é ganhar novamente um brasileiro, ou chegar um pouco além em uma Libertadores e até mesmo ganhar. Claro que eu acredito que para isso vai precisar de jogadores um pouco melhor, não que os que estão lá são ruins, mas se nós observarmos esse time do Atlético, são jogadores que não deram certo em vários lugares por onde passaram. Eu não vou nem citar o Marquinhos Gabriel, que seria redundância, mas vou falar de Geovânio e os problemas todos que o Walter tem, embora eu acredite particularmente que o Walter vai fazer um grande campeonato.
que ele vai fazer muitos gols e vai dar muitas alegrias para o time do Atlético Paranaense de verdade, e também acredito que o Geovânio faça um bom campeonato, primeiro porque precisam para eles mesmos e o próprio caminho deles no futebol. Se não fizerem um grande campeonato, ano que vem vão jogar nos times menores de São Paulo, do Rio não, porque eu acho que ninguém quer jogar nos times menores do Rio. Mas nos times menores de São Paulo, porque é para onde os jogadores vão, viu, gente? Infelizmente. Não tem time de Minas, ou vai jogar no América ou no Cruzeiro, ou então faz igual o Fábio Júnior, vai jogar no Ipatinga, coisas desse tipo. O Fábio Júnior é jogador, viu? Não o Fábio Júnior, ou aquele Fábio Júnior que a gente conhece. Da fábrica de casamentos. Exatamente. Fazedor de filho. Não. Realmente, o Walter, pra mim também, a gente já comentou nos bastidores aqui, o Walter vai dar trabalho lá no Atlético com 20 quilos a menos? Que é isso? O cara, quando tinha os 20 a mais, era um exímio finalizador, dava trabalho pros adversários quando estava em campo, corria bastante, se empenhava, domina bem a bola, faz bem o pivô, trabalha muito bem no ataque. E pra finalizar também, é um dos melhores que a gente já viu por aqui, eu na minha visão, né? Um bom finalizador. Eu acho que o Walter com 20 quilinhos a menos vai ser uma pedrinha no sapato pra muita gente aí. O cara vai dar trabalho demais lá na equipe do Atlético. Com esses quilos a menos. Com certeza, o Walter tem tudo pra fazer uma grande temporada e se bobear, briga por artilharia do campeonato, viu? E veja, são 20 quilos a menos num período que tá todo mundo parado. Você não tá trabalhando. Você tá claro, ele tá fazendo trabalho físico sim, mas pra ele que tem toda essa dificuldade pra se manter... Fiz lá meu treinamento, corri, eu vou pra casa, eu quero pizza, eu quero coxinha, eu quero alguma coisa assim. Então, conseguir se manter mostra a disposição do jogador. Eu quero fazer alguma coisa diferente. Pode ser que de fato faça. Pode ser, e eu acredito que faça mesmo. Que vai fazer um trabalho excepcional o Walter com o Dorival Júnior. Principalmente se esses caras que a gente mencionou agora, Geovânio e Marquinhos Gabriel, jogarem o que já jogaram um dia no Santos, que foi onde a gente viu realmente o futebol dos dois se apresentar. A gente acha que tem alguma coisa no Santos que é diferente, não é possível, porque de lá pra cá também não apresentaram muito Geovânio e Marquinhos Gabriel, mas se cada um jogar em uma ponta e jogar bem, conforme jogou no Santos, o Walter vai cansar de fazer gol. Vai cansar de fazer gol. Sabe bater falta, ele tem o drible curto, é um jogador muito completo. Pena que teve tantos problemas relacionados com isso. E o Geovânio é aquilo, a gente tava vivendo aquela alegria, aquela ilusão do Neymar e tudo mais, e achou que o Geovânio fosse ser o próximo. Como o Neilton, né? Como o Neilton, pode ser que vá pro Curitiba. Pode ser, acho que tá até aparece aqui, acho que até estão fechados em algum lugar, porque a gente não pode confiar mais nos sites, viu, gente? A gente tem que procurar informação em vários sites para encontrar uma informação que seja parecida uma com a outra, porque não tá fácil. Tá complicado. Mas, vamos ver, o Dorival também tem características interessantes de trabalho, inclusive antes do Abel Braga assumir esse time do Flamengo aí multicampeão, quem terminou o brasileiro pelo Flamengo foi o Dorival, com um grande trabalho no Flamengo, mas não teve a valorização devida pela diretoria, que resolveu trazer o Abel Braga, e o Abel não durou muito lá. Não sei se o Dorival começasse o trabalho na temporada seguinte, se pelo menos não teria ido um pouco melhor que o Abel Braga, mas aí também talvez o Jorge Jesus não teria vindo pra cá e a gente não teria visto tudo isso que a gente viu. Mas é um treinador interessante, faz um trabalho legal, principalmente com a garotada, e talvez acho que era a hora mesmo de o Dorival assumir um time mais ou menos nesse sentido, né? Um Atlético Paranaense que não está no G12, mas tem toda a possibilidade de entrar daqui a alguns anos, e tem uma estrutura interessante de trabalho, porque ele pegou um Fluminense que vive lutando para não cair, Vasco, quando passou por outros clubes grandes, passou pelo São Paulo no momento difícil, pelo Palmeiras no momento difícil, também lutou para não cair no Palmeiras. Então acho que o Dorival merecia também uma chance num clube assim intermediário, que ele pode fazer um trabalho praticamente seguro. É muito difícil, eu acho, o Dorival cair nesse campeonato, a não ser que dê muito errada a temporada do Atlético, e ainda tem a chance de disputar a Libertadores e pode ir até um pouco mais longe do que tem ido recentemente o Furacão. Vamos ver ainda com a janela abrindo se o Atlético consegue se reforçar um pouco mais, porque tem estrutura para isso, né, Jefferson? Sim, tem tranquilidade, é importante, tranquilidade para trabalhar, você tem dinheiro em caixa, você consegue trabalhar alguma coisa, e é importante. E quando você fala do G12, é uma coisa que eu queria comentar,
podia de fato tirar uns 3, 4 times do G12 e colocar o Atlético Paranaense. E deixar o que sobrar de vaga pro time da Várzea, porque tem uns times lá que não deviam estar lá já faz tempo. Sim. Tem história, mas história não só dá. ficou na história. Tem uns times que não tem o menor sentido de estarem no G12. Já vimos várias discussões nesse sentido. Você não pode apagar a história, a torcida. Tudo bem, não pode mesmo. Mas o Atlético hoje, no que vem tendo, no que vem crescendo e no que vem conquistando, já tá à frente aí de pelo menos uns 2, vai. Pelo menos uns 2. Não vou citar aqui para não criar mais polêmica, por enquanto, mais pra frente a gente vai citar sim. Mas tá à frente pelo menos de uns 2 aí que já deviam ter saído do G12 para dar vaga pro Atlético. Enfim, por enquanto a temporada do Atlético tá assim. Ainda não aconteceram as semifinais do Paranaense, como a gente já falou. Então são 13 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. A molecada que vai dando conta do Paranaense, praticamente ele inteiro. 28 marcados, 14 sofridos, tem 14 de saldo. Na Libertadores foram 2 jogos, uma vitória e uma derrota, marcou 4, sofreu 2. No total, então, são 13 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. O Iago falou bem aí, muitos jogadores foram embora, e inclusive o treinador Thiago Nunes também foram embora. Então o Dorival Júnior chegou para montar esse time do Atlético para 2020. Ganhou como reforço o Fernando Canezin, que veio do futebol belga. Os atacantes Julimar e Reinaldo são promessas do Criciúma, eles chegam para reforçar por enquanto o time de aspirantes, vão ser trabalhados lá para um dia ingressarem no time principal. O Léo Gomes, ex-Vitória, é outro que chega para o time do aspirantes também, junto com o Pedro do Rio, que veio da Ferroviária. Eles vão ser trabalhados para que o Dorival possam usá-los daqui para frente. Além deles, o lateral direito Danilo Bossa, ex-Figueirense, Elias Rezende, ex-Santa Cruz é meia, o Denner, ex-Juventude, são outras caras para essa disputa do Paranaense aí no time do Atlético. O Carlos Eduardo, que era do Palmeiras, fica lá, confirmado para essa temporada, fica por empréstimo de 3 anos. O Marquinhos Gabriel chegou do Cruzeiro por empréstimo também. Os zagueiros Edu, ex-Cruzeiro, Felipe Aguilar, ex-Santos, também chegaram. O meia José Aldo, ex-Internacional. O Jaime Alvarado, como citou bem o Iago, veio do Watford, da Inglaterra. E os atacantes Daniel Martins, do Novo Horizontino, e Walter, do CSA. O Walter vem praticamente para brigar, sim, pela titularidade. E acho que ele consegue a titularidade no time do Atlético, além do Pedro Henrique e do Richard, como a gente já mencionou, que chegam também para reforçar o Atlético, vindos do Corinthians. Tem aí também os que saíram. Madison foi embora, foi pro Santos. O Camacho voltou pro Corinthians. O Bruno Nazário do Hoffenheim foi pro Botafogo, tá fazendo um bom ano lá já, uma boa temporada. O Everton Felipe vai pro Cruzeiro. O Tomás Andrade foi pro Argentino Júnior. O Tony Anderson tá no RB Bragantino. O Brian Romero foi embora, voltou pro Independiente. O Marcelo Cirino foi pro Chongqing Linfan, na China. O Marco Ruben voltou pro Rosário Central. Esse eu acho que poderia ter ficado. Lucas Macanhan, goleiro, vai pro São Bento. O Caio foi emprestado pro Água Santa, também goleiro. O lateral esquerdo, Nicolas, vai emprestado também pro Atlético Goianiense. Reginaldo também foi embora. Juliano também foi embora. Bruno Rodrigues também foi embora. Crisan foi embora. Gabriel Poveda. João Pedro. Douglas Coutinho. Esse Douglas Coutinho surgiu até com uma promessa, mas não vingou no futebol. E o Abner Felipe também foi emprestado pro Água Santa. Mas acho que de todos eles, ele já nem tá aí na lista, mas ele foi embora já faz um tempo. Acho que de todos eles, a maior perda que o Atlético sentiu no último ano foi a do Bruno Guimarães, né? Jogador, inclusive, de seleção agora. Tá fazendo uma boa temporada no Lyon. Os outros, todos o Atlético conseguiu repor bem as posições, né, Jefferson? A questão é que para repor um jogador da qualidade do Bruno Guimarães é extremamente difícil, né? Então vai fazer muita falta, mas se você arrumar o time de maneira correta, você consegue manter, e vai manter, não tenha dúvida. Agora, a única coisa que eu acho que o Atlético fez errado é porque existe uma política que os grandes administradores fazem, que é você não reforçar o seu rival. Você não pode reforçar um time que disputa o campeonato e eles levarem o Richard, com certeza reforça o time do Corinthians. Eu achei isso um tremendo absurdo. O Richard, que ainda parecia que ia ter espaço com o Thiago Nunes no Corinthians, até que foi elogiado na temporada que fez no Vasco ano passado, parecia que ia ter
espaço com o Thiago Nunes até a chegada do Cantígio, o colombiano, aí o Richard perdeu espaço de novo. Então o Atlético solicitou os serviços do Richard. É um meia um volante que praticamente vai passar a carreira sendo emprestado aonde tiver contrato, porque não consegue se firmar. Não consegue. Até achei que fosse uma boa contratação na época pro Corinthians e não se firmou, mas talvez no Atlético dê certo. Podemos esperar talvez que, como no Vasco ele fez uma boa temporada na mão do Luxemburgo, talvez o Dorival extraia alguma coisa de interessante do Richard. Não sei se consegue. Falta qualidade, falta muita coisa, mas... Se for ele, a expectativa é ele para substituir o Bruno Guimarães. Não, aí não. Ele substitui bem o Camacho, né? Então. O que o Camacho fazia o ano passado, mas fazia com o Thiago Nunes. Mas hoje é outro treinador, né? você fica com o Cittadini. Pode ser também. O nome do argentino lá, que jogava lá, Lúcio. Lúcio também Gonzalez, tá lá. que joga Tá. Esse joga fácil até os 40. Pra fazer o que eles fazem, ele joga fácil até os 48. Então, uma das grandes perdas do Atlético também é o Renan Lodge. Tá muito bem lá no Atlético de Madrid. Tem agora o Márcio Azevedo na esquerda. O Jonathan continua como praticamente o titular nos jogos mais importantes, que é um cara também já de idade, né? Vamos dizer assim, não aguenta jogar todas. Mas o Atlético até que tem um elenco, na minha visão, interessante para fazer um campeonato bem seguro, como disse o Iago, bem tranquilo. Não sei se briga entre os 4 primeiros, mas entre quinto e oitavo, dependendo das pretensões até do Atlético na competição, que ainda tem Libertadores sendo disputada. Não sei como é que vai ser essa questão de poupar jogador. Dependendo da vontade do Atlético, o Atlético tendo gana de chegar lá em cima, para mim, entre quinto e sexto colocado, ele consegue beliscar ali. Dá para chegar. Eu acho que fica entre os 5. Eu acho que fica entre os 5 e... Eu vou falar porque senão depois vão falar que eu esqueci. Eu não esqueci do Inter, gente. Eu só não coloquei o Inter entre os 5. O Inter vai ser o sexto. Depois a gente vai fazer de novo um prognóstico e tudo mais. Eu não esqueci, viu, Serginho? Eu não esqueci do Inter. Mas pra mim, entre os 5 primeiros, as 5 primeiras posições ficarão entre aqueles times que eu já disse. Atlético, Flamengo, São Paulo, Grêmio e Atlético Paranaense. Isso aí, então. Atlético Paranaense, pra nós, vai estar brigando lá entre os 5 primeiros colocados do campeonato. A não ser que ainda priorize por um bom tempo a Libertadores, eu acho que pode acontecer de escorregar para um sexto ou sétimo, por alguns jogos que possa perder, alguns pontos que possa perder. Mas também vejo ali entre do quinto, pelo menos, para baixo. Acho que a quinta colocação talvez seja a mais provável para o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro deste ano de 2020 e termina em 21. E a gente então continua aqui o carrossel do Brasileirão. Vamos amanhã com mais um clube, vamos continuar girando e você continua com a gente aqui acompanhando os nossos prognósticos, as nossas análises para as 20 equipes do Campeonato Brasileiro da Série A 2020-21 aqui no carrossel do Brasileirão. Amanhã tem mais, fica com a gente, curte o vídeo, deixa seu like, compartilha com a galera, se inscreva, ativa o sininho e a gente no final do ano vai ver depois novamente essas resenhas aqui para ver como é que ficaram os nossos prognósticos. E é claro que a gente vai cornetar bastante e vocês também vão nos cornetar, lógico. Beleza? Grande abraço então, até amanhã. Tá acabando, hein? Tá acabando. Falta pouco para acabar o carrossel e começar o campeonato. Esse é o HFD no Brasileirão 2020-21. Vem com a gente.